Sejam muito bem-vindos a mais um webinar que realizamos aqui na Corp. Esse webinar faz parte de uma série de webinars que a gente vem fazendo aí ao longo dos meses, né? E é um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco novamente. Tem muita gente que tem acompanhado essa série e eu fico muito feliz com isso. Isso prova o interesse e o comprometimento que vocês têm com a gente, né? E, como eu sempre digo, a gente trabalha como facilitador de negócio. Então é muito bom ver tanta gente assim conosco, tantos parceiros, fazendo jus à palavra parceria realmente ao pé da letra, né? Então eu queria agradecer a presença de todos. Quem está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. É um prazer imenso tê-los conosco, tá? Hoje nós vamos falar de alguns temas interessantes. O César Brunelli, que é o nosso gerente de produto de Broadcom, vai falar um pouquinho da Corp como Broadcom, como a gente trabalha como esse facilitador de negócios, enfim. A gente vai dar algumas instruções para vocês e vamos ter uma palestra também do nosso pré-vendas aqui, o Luiz Orlandi, que já está conosco há um tempo e manja muito dessas soluções da Broadcom, tá? Bom, não vou me estender muito, acho que a ideia é essa, é realmente desejar que vocês tenham um bom evento, perguntem, questionem, o chat vai estar aberto para vocês tirarem suas dúvidas, comentarem, enfim, fiquem à vontade para interagir conosco via chat, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Karen, ela vai falar um pouquinho do nosso marketing, vai falar um pouquinho sobre a premiação que a gente tem aí, os brindes que a gente manda sempre para vocês, tá bom? Um bom dia, um abraço, Karen, contigo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem está participando pela primeira vez, para quem está participando com a gente dos outros webinars também. Bom, gente, para lembrar vocês, quem está inscrito aqui nos webinars vai ganhar um brinde de participação. Então, é só participar do webinar que você já vai ganhar um brinde, tá? Então, na próxima semana, a gente já vai fazer mais um envio para vocês dos brindes, tá? Espero que vocês gostem bastante do webinar de hoje e não deixem de se inscrever se você ainda não está inscrito. Agora eu vou passar a palavra para o César e ele vai continuar com vocês. Legal, pessoal. Muito obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o César Brunelli, conhecido como Brunelli, gerente de produtos aqui na Acorp. Tá legal? Eu vou falar sobre alguns pontos aqui para não ser muito redundante, tá? Porque eu sei que muitos já são da casa, mas temos alguns convidados aí que ainda não, então como se tornar da casa, tá? Então, para vocês, a gente conta com uma equipe de AMs dedicado totalmente ao seu atendimento, priorizando principalmente tempo de resposta, envio de propostas, né, precificação, dúvidas e apoio de qualquer natureza, tá? O que vocês precisarem, vocês sempre poderão contar com um AM dedicado ao teu atendimento. Uma equipe de pré-vendas totalmente capacitada, certificada e dedicada a todo apoio que vocês precisarem, como o Rina já mencionou, tá? Inclusive o Luiz está aí com a gente, é o nosso convidado de hoje, para fazer a apresentação aqui desse webinar, vocês vão conhecer ele um pouco melhor, tá? Muito bacana. Além de tudo isso, a gente tem o suporte ao Partner Portal, todo o conteúdo lá do Partner Portal da Broadcom, que é muito importante, tá, pessoal? Então, a gente tem várias documentações de apoio, passo a passo para vocês, como acessar, como fazer upgrade do teu usuário para que você possa ter acesso às tuas licenças, download de produtos, se o mesmo, né, necessita de download, aonde você localiza todas essas informações, conteúdos, tá? Principalmente a parte de licenciamento e capacitação, o e-learning, onde você encontra lá todo o conteúdo preparatório, base de conhecimento para que você possa realizar as certificações da Broadcom que estão lá dentro, que é muito bacana e além de tudo isso é totalmente gratuito, tá? Você pode realizar para adquirir cada vez mais conhecimento, tá? E principalmente também o suporte à parte do sistema de suporte da Broadcom, que é muito importante também. Caso tenha algum cliente que tenha alguma necessidade específica de suporte do produto diretamente com a Broadcom, tá? A gente também pode apoiar nesse processo. Então, fiquem à vontade. Qualquer informação relacionada a tudo isso, você pode procurar a gente e a gente está totalmente à disposição para atendê-los, tá? Próximo slide, por favor. Além de tudo isso,
A gente oferece também treinamentos e capacitação, tanto para o seu time, como também, caso necessário, tá, através de webinars, de demonstrações de produtos e dúvidas e o que for necessário realizar em conjunto com vocês, vocês podem contar com a gente também, tá? Então, caso queira realizar um webinar interno para capacitação de equipe comercial, speech comercial, técnico, seja o que for o foco, a gente pode ajudar. Caso queira realizar um webinar para a base de clientes de vocês, a gente conversa junto com o pessoal do marketing aqui e elabora para vocês um webinar muito bacana, pode estar ministrando isso junto com vocês, enfim, da maneira como vocês precisarem. Além disso, também nós oferecemos aí uma série de webinars justamente para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Tá legal? Com isso, nós temos esse calendário de treinamento. Quem está chegando aí pela primeira vez, participando dos treinamentos, fique à vontade. Você pode, caso você não tenha o link, tá, de cadastro para os demais webinars, pode solicitar aí para o pessoal do marketing, vai estar enviando, e caso necessário, você pode compartilhar isso com a sua equipe interna também, tá? Então, participe dessa série de webinars, que é muito bacana, sempre com um convidado especial e um tema diferente, um produto diferente, que agrega demais para todos nós, tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou passar agora, sem mais delongas aqui, a bola para o Luiz, tá? O nosso SE. E fica à vontade, Luiz. Muito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode usar o chat. A gente vai estar interagindo com vocês ou durante ou no final aqui do webinar. Muito bacana. Um bom webinar para todos. Aquele abraço. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz. Hoje nós vamos falar, né, de encryption e do Symantec Endpoint Complete. Só um instante para baixar a tela aqui para poder começar a apresentação. Bom, inicialmente falando de SESC, né, nós vamos ter uma nova realidade. Depois da pandemia, está todo mundo aí em sua casa, uma parte sim, uma parte vai para o escritório, outra parte vai algumas vezes para o escritório. Então, é necessária uma nova dinâmica no mundo quando se pensa em segurança. Ao contrário do que todo mundo lembra, do que todo mundo pensa, os atacantes eles aprimoraram o seu conhecimento das ferramentas que são nativas do seu próprio ambiente, ou seja, eles usam hoje o que tem dentro da sua máquina, o que faz parte do Windows, para poder ter acesso a essa máquina. Com a facilidade do home office e a baixa segurança que você tem em casa comparado ao que você teria num ambiente corporativo, com várias camadas de proteção, você vai estar mais exposto, mais fácil do atacante chegar. E definitivamente o que vai determinar esse ataque vai ser a dificuldade dele chegar em você. E aí entra o endpoint, que é uma camada que vai fazer a proteção se por algum motivo ele conseguir estar presente na sua rede. Existem várias formas disso acontecer. Um bom firewall, uma boa configuração de rede já ajudam muito, mas o endpoint vai ser o cara que vai segurar, né, se tiver algum problema. Ele vai prevenir que sejam usadas as ferramentas que já estão presentes no seu sistema, porque aí facilita o atacante, entre aspas, ele não precisa mais instalar nada. O processo de instalação, como, né, nós conhecíamos antigamente, que ele instalava um vírus, ele tinha acesso à máquina, ele fazia acesso remoto, aquelas coisas que o cara abriu o CD, invertia a imagem da sua tela, isso não existe mais, né? Por quê? Porque qualquer antivírus, mesmo que seja um antivírus gratuito, ele consegue detectar esse tipo de instalação no seu computador e ele vai bloquear esse atacante. Então, a ideia dele é o quê? Usar o que existe na máquina, que é, entre aspas, indetectável, para poder ter acesso a isso, né? E por que eu falo entre aspas indetectável? Porque são processos e programas que estão dentro da sua máquina. Então, um CMD, um PowerShell, Regedit, né? Um Notepad, ele pode usar uma macro de Excel, por exemplo. Ela já está embarcada no seu sistema e nas aplicações que você usa de forma comum. Eles conseguem, inclusive, colocar partes desses programas dentro da memória da máquina e conforme você vai utilizando isso durante o seu dia, esse script vai sendo montado e há um ataque, ele consegue
ter acesso à máquina ou ele consegue ter acesso aos seus arquivos. E a Broadcom traz a solução para isso num único agente, né? O agente, ele integra e ele faz essa parte de comunicação entre o antivírus, o anti-malware, o anti-spyware, anti-ransomware e anti-tampering, muitas coisas que vai proteger a estação do seu cliente ou a sua própria estação. E ao contrário do que acontece em outras soluções, você tem uma integração completa no ambiente. Então, você pode começar com o endpoint, depois você pode entrar no DLP, depois você pode começar com Web Protection, tudo isso sendo integrado com um único agente. Então, mesmo você tendo várias camadas de proteção com diversas aplicações, isso tudo é integrado em um único painel através do único agente. Então, você não tem que instalar um agente para o DLP, um agente para o WSSM e um agente para o Endpoint Protection, um agente para o Cloud Connect Defense, não. A partir do momento que você vai adquirindo os produtos e vai fazendo as suas camadas de segurança, essas camadas vão se integrar nesse único agente. Tá? Vocês estão vendo aí essa parte de Auto-Managed Security e Single Console. Então, é justamente disso que eu estou falando. Em vez de você precisar ter um console para cada funcionalidade, todas as vezes que você integra um produto Broadcom com um produto Symantec, ele vai adicionar ao seu console uma nova aba, uma nova camada de proteção, onde você vai ter capacidade de gerenciamento. É bem simples no sentido de organização. Claro que a cada ferramenta que você adquirir, você precisa se especializar, e o César comentou agora há pouco, né, que você tem tudo isso dentro do Partner Portal, dentro do e-learning, né, e nós estamos preparados também para te direcionar a isso. O Luca faz um trabalho fantástico aí com essa parte, né, e vai te trazer a facilidade de gestão, a facilidade de entendimento, diferente de ferramentas onde você tem que ter vários consoles, procurar aprender esses consoles para depois ter um desempenho razoável, né? E não fica só nisso, né? A Broadcom, a Symantec, traz uma visão de negócio desde o pequeno negócio, da pequena empresa ao enterprise, permitindo que você tenha várias arquiteturas, né? Então, você pode trabalhar com o CEP, no CEP Manager, que é essa ilustração que nós temos ali na esquerda, onde você tem um servidor instalado on-premises no seu ambiente e vai fazer essa gestão do ambiente de forma internalizada, se a gente pode falar essa palavra internalizada, né? Então, você tem a instalação do servidor, a comunicação entre esses dispositivos, mas também tem a possibilidade de trazer esse ambiente seu cresceu, então você não quer mais manter esse ambiente on-premises, você quer levar esse ambiente ou parte desse ambiente para a nuvem. Então, você tem a possibilidade de, com o CEP, migrar esse licenciamento e levar o seu ambiente agora para a nuvem. A diferença prática disso é que você deixa de ter toda uma infraestrutura interna para começar a trabalhar com uma estrutura em nuvem. E aí você deixa de ter necessidade de infraestrutura de backup, infraestrutura de hack e comunicação e passa através do SES, e nós vamos falar especificamente do SESC hoje, a ter todo o gerenciamento através do ICDM. O ICDM é uma plataforma única em nuvem que vai integrar essas soluções junto com um agente único e vai permitir que toda essa infraestrutura que você tem aqui, sendo legada ou atualizada, seja transportada para a nuvem de forma transparente. Então, você deixa de ter toda uma infraestrutura interna para ter um gerenciamento, uma atualização mais veloz, mais funcionalidades, dependendo do pacote que você vai optar, certo? Eu, particularmente, sou um cara muito de nuvem, porque eu deixo de ter preocupações internas, eu não preciso me preocupar mais com a energia, com backup, com disponibilização de espaço em disco, nem nada, e aí
E já estou pronto a todo momento para estar atualizado e em compliance com diversas normas que hoje em dia nós sabemos que as empresas precisam estar, né? Eu não preciso fazer novas adequações, novas implementações quando eu começo a trabalhar em nuvem, tá? Existe alguma diferença de funcionalidade, capacidade, ou detecção, etc., entre CEP, SES e SESC? Não. A proteção, a garantia de funcionamento é igual para todos. Você tem aumento de funcionalidades, eu vou passar rapidamente por isso daqui a pouco, mas não tem diferença de performance, de qualidade de detecção, de camada de proteção, no sentido de antivírus, anti-spyware e anti-ransomware, certo? E já que eu já falei do on-premises e falei da parte de nuvem, eu vou mostrar para vocês agora quais as plataformas que o produto atende, ou os produtos atendem, né? Ou seja, todas. Desde o ambiente mais tradicional, como eu falei, um ambiente on-premise, até um ambiente mais moderno, onde vai ter diversas interconexões, trabalhar com diversas nuvens, aplicações diversas, passando também pela parte de dispositivos móveis, tá? Então, hoje, a minha integração, o acesso que você tem, né, do produto com terceiros é o maior do mercado, porque eu passo desde o seu ambiente corporativo interno on-premise, indo para a nuvem, pensando em Azure, pensando em Amazon, pensando em Google Cloud, pensando em containers, tudo isso eu já faço, né? Eu já atendo essas infraestruturas. E agora vamos falar de, efetivamente, os produtos. Então, inicialmente, vocês vão ver aí marcado em azul CEP. É o produto que ele é voltado para o ambiente on-premises. Eu não vou falar dele, porque eu vou falar do SES Complete, que engloba todas as funcionalidades de todos os anteriores. Então, o SES você vai trabalhar necessariamente on-premises. Perdão, o CEP você vai trabalhar necessariamente on-premises. O SES, você vai ter a migração do CEP para a plataforma em nuvem e vai entregar mais 2 componentes. E, finalmente, o SES, que vai agregar esses componentes, trazendo para você outras camadas. Então, com o SES, você já tem o que inclui todos os outros. Você já tem a parte de defesa de dispositivos móveis, você já tem a parte de proteção de rede, e aqui é importante, pessoal, por quê? Porque a partir do momento que o seu dispositivo não está mais na sua rede, ele está vulnerável a diversos tipos de ataque, né? Os mais conhecidos são o Man in the Middle, são o Evil Twins, né? Que são, entre aspas, simples para quem tem o conhecimento de serem executados. Um exemplo básico que você nunca deve ter percebido é: chegou numa cafeteria ou está no aeroporto, vou conectar aqui o meu notebook, pô, mas eles têm Wi-Fi, para que eu vou consumir o meu 4G? Meu 4G não está legal, mesmo o meu 5G agora nessas áreas, a performance ainda não é 100%, vou conectar na rede do aeroporto, né? E nesse meio tempo, o que pode ter acontecido? Alguém com uma mochila, com um roteador ligado numa bateria, ter se passado, né? Eu ia falar impersonate, mas ele ter se passado por uma rede válida dentro do aeroporto. E você está lá atribulado, preocupado com as coisas, pensando no horário que o avião vai sair. Tem e-mail para responder? A primeira rede está aberta, cliquei e fui, né? O que aconteceu nesse momento? O atacante, ele tem como filtrar todos os dados que estão sendo transmitidos no seu notebook ou no seu celular, no seu tablet. Isso é um problema muito grave. Todas as informações que você está trafegando, os e-mails que você está enviando, os contratos, as informações que você está baixando, vão ser coletadas por esse atacante. O que faz o Secure Network Connection? Ele detecta uma anormalidade nessa rede porque ele consegue entender que está tendo um sniffer, que está tendo uma filtragem naquele ambiente, e vai automaticamente subir no dispositivo seu ou do seu cliente uma rede segura. Ele vai jogar você para dentro de uma VPN com a Broadcom, com a Symantec.
Dessa forma, todos os seus dados eles vão ser criptografados de ponta a ponta. Então, esse atacante não teve a chance de, mesmo você estando conectado na rede dele, resgatar esses dados. É possível? É. Dá trabalho? Muito. Lembra que eu falei lá no começo que ele vai escolher o alvo mais fácil? Então, não tem sentido ele pensar em decriptografar um string de dados se ele pode coletar de mais de 100 ou 200 pessoas que estão em volta, porque ele não sabe nem qual tipo de informação estaria naquele string. E é um processo muito árduo e muito amplo. Então, você tem a proteção de uma criptografia de 256 bits, que é fortíssima e levaria anos para alguém com um supercomputador conseguir decriptografar. Então, você deixa de ser um alvo, tá? Então, isso é uma camada de proteção além do que você tem. Com o Complete, você também tem a parte de Breach Assessment. O Breach Assessment, ele faz o quê? Ele verifica falhas no sistema operacional e bloqueia essas falhas, essas vulnerabilidades, antes mesmo das correções feitas pelo fabricante serem lançadas. Ele cria, entre aspas, uma bolha com o sistema, né, e impede que o atacante venha através de uma dessas brechas. Inclusive, ele faz a correção disso. Na verdade, você vai fazer, porque ele vai detectar a brecha, vai te alarmar isso na console, e a partir de então você pode lá clicar e selecionar as ações que serão tomadas. Então, o Breach Assessment ele vai te trazer a proteção contra essas brechas, contra essas vulnerabilidades, e ainda vai te indicar qual o tipo de correção que você tem que fazer. Junto com Behavior Isolation, que faz parte do quê? De uma análise comportamental. Ah, Luiz, mas o CEP tem, o SES tem? Sim. Eles têm Behavior Analysis, ou seja, qualquer derivação do comportamento padrão de qualquer aplicação dentro do sistema operacional ou de um terceiro, ela vai ser analisada, Behavior Análise, mas a partir do momento que você tem o Complete, você tem isso sendo isolado. Ele detectou um comportamento anômalo, ele vai informar a sua plataforma e vai bloquear esse processo, esse programa, essa ação, antes mesmo, né, de terminar a ação. Ou seja, espera aí, o usuário entrou, está acessando o Excel, mas o Excel está tentando gravar na pasta Win32 da máquina? Não, o Excel não faz isso, tem coisa errada. Eu detectei um comportamento anômalo, e fiz a isolação dentro do sistema. E aí eu consigo, né? Isso tudo em milésimo segundo, pessoal. Eu mando esse produto, esse resultado para a nuvem da Broadcom, onde ele é analisado e mitigado. E aí eu devolvo para o meu sistema operacional, para o meu agente, dizendo, ok, pode continuar a execução? Não, não pode continuar a execução. Isso é um problema. Certo? Então, a partir do momento que você tem o SES Complete, você tem essa funcionalidade embarcada nele. Da mesma forma que você tem o Application Control. O Application Control é sensacional, por quê? Porque primeiro que ele vai inventariar todas as aplicações dentro do seu ambiente corporativo onde existe o agente instalado. Uma vez que ele inventariar, ele vai te trazer isso, ele vai te trazer via relatório, via tela, e você pode criar realms, pode criar blocos de aplicação permitidas ou não. Inclusive, você consegue isolar até a instalação de novas aplicações. Eu posso determinar, por exemplo, que os computadores de TI precisam ter XYZ programas e qualquer outro novo programa deve ser desinstalado. Então, se o produto não conseguir desinstalar o programa, ele vai te dar um alerta na console para você tomar uma ação. Então, você vai começar a entender que determinados departamentos têm programas que não estão licenciados para a empresa e que não deveriam estar ali, que eles podem ser uma brecha para a entrada de um atacante ou
para uma exfiltração de dados, para um vazamento de dados. A partir desse momento, quando você tem Application Control, você pode criar os grupos, determinar as aplicações, ou bloquear ou congelar versões e assim por diante. Então, imagine que você tem na sua gerência empresas no ramo de saúde de análise clínica. Os computadores que fazem gerenciamento das máquinas, uma tomografia, um ultrassom, enfim, qualquer coisa nesse sentido, eles não podem ter aplicações diferentes instaladas. Então, você consegue, através do Application Control, congelar versionamento, atualização do Windows, qualquer tentativa de instalação na máquina. Imagina, vai um usuário lá e quer colocar joguinho dentro de um computador, porque lá tem uma entrada USB, e esse computador faz análise de sangue. Imagina o caos que isso pode virar. Então, com o Application Control, você tem controle completo sobre todas as aplicações que estiverem instaladas no seu ambiente onde você tem um agente presente. Tá? Além disso, nós temos um tratamento especial agora para o Active Directory. O Active Directory, ele é a cabeça de toda a infraestrutura quando você pensa numa rede Windows. É o AD que determina acesso a pastas, permissões de usuários, se você é administrador, se você é um usuário avançado. Só que por essa condição, pelo próprio design dele, ele é permissivo. Ou seja, por que permissivo, Luiz? Porque qualquer máquina que tiver dentro do domínio pode fazer um sem número de consultas no Active Directory e ela não vai ser barrada e ela não vai ser bloqueada por conta disso, certo? Porém, quando você tem o SES Complete, você trabalha automaticamente com uma análise de comportamento e bloqueio de comportamentos anômalos, né? A gente falou do Behavior Isolation. Além disso, o TDERI, como chama essa funcionalidade, ele tem possibilidade de detectar um ataque ou uma consulta. Lembra que eu falei da análise de comportamento que está presente em todos os produtos? Então, ele vai detectar consultas invasivas de determinada máquina ou de determinado usuário e vai informar para o TDERI que tem alguma coisa errada. O que acontece? O produto, nesse momento, vai, diante das consultas desse atacante, replicar na sua rede até 6 vezes mais objetos e lançar iscas, né? O pessoal gosta muito de chamar de honeypots, né? Um potinho de mel, um docinho, uma coisa para o atacante falar, nossa, mas esse pode ser fácil. Então, ele vai colocar na sua rede falsos administradores, vai sextuplicar o número de máquinas, ele vai deixar pronto para que o atacante, caindo nessa isca, ele seja bloqueado e as ações dele não tenham mais efeito. Ele faz, inclusive, a isolação da máquina, né? O isolamento dessa máquina. Isso é muito importante, porque imagina, você tem lá 500, 300, 250 máquinas, e esse cara está tentando fazer um movimento lateral. Ou seja, o que é um movimento lateral? Eu invadi a máquina do Luiz, eu quero passar para a máquina da Karen, depois da máquina da Karen eu penso em ir para a máquina do César. A partir do momento que eu vou consultando para entender o que eu tenho que fazer, quais são os caminhos na rede, o AD se protege e começa a enviar informações para os outros produtos que compõem o SES Complete. Desses produtos, a cabeça disso tudo, que vai começar a tomar as ações e que vai começar a fazer funcionar as contramedidas, é o EDR. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de EDR, né? Teve um grande boom de EDRs aí no mercado, né? Que é o Detection Response. O EDR, na minha opinião, ele é o responsável por arquitetar as ações que vão ser tomadas pelo produto, versus o que vai acontecer com o sistema operacional, o que vai acontecer com o arquivo contaminado e tudo mais. O EDR, ele é uma resposta rápida ao que está acontecendo na rede. E a partir do momento que ele tem as informações, ele vai começar a atuar, né,
para que... Eu errei a tela aqui que estava rabiscando, aí dá um delay. Para atuar e para bloquear tudo isso. Então, ele vai gerenciar device control, ele vai trabalhar com intrusion prevention, ele vai bloquear via firewall, né? Então, ele, na minha opinião, é o orquestrador de tudo, né? E aí nós vamos falar nessa parte de remediation. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, apagar as marcações, e vamos falar de remediation agora, né? Então, a parte de orquestração de contramedidas, a gente pode chamar assim. Junto com o endpoint, o EDR, né? Você tem o Target Target Attack Cloud Analytics. Ele é responsável por levar aquela ameaça que, por exemplo, o Behavior Isolation coletou aqui para a nuvem da Broadcom. E aí, nessa nuvem, vai haver uma análise, essa ameaça vai ser colocada em uma sandbox, essa sandbox vai gerar outro processo, e se necessário, ele vai ser detonado, vai ser executado em um emulador dentro do ambiente da própria Broadcom. Ou seja, nenhum risco, em nenhum momento, o seu usuário, a máquina do seu usuário, vai estar correndo, porque todos esses processos, eles rodam em milésimos de segundo, né? Dependendo da condição de rede, o máximo de tempo entre a ação e a resposta é de 200 milésimos de segundo, ou seja, é rápido de qualquer jeito, tá? Esse é o máximo que é alcançado, né? Então, o Target Cloud Analytics vai fazer tudo isso e vai trazer as respostas de volta. Se você teve um ataque, se você teve algum problema e conseguiu isolar isso, porque o EDR ele te permite você isolar a máquina, e essa máquina vai estar acessível só para os sites da Broadcom, né, um live update, a parte do seu ICDM, o gerenciador, e se você colocar lá na regra, colocar na política, você pode colocar até os IPs das máquinas da equipe de TI. Então, essa máquina vai estar isolada da sua rede, não vai ter mais ações, não vai conseguir mais fazer um movimento lateral, e aí você quer tirar a prova, você quer entender o que aconteceu antes de tomar uma medida mais radical, ou seja, uma formatação, ou despromover a máquina, ou executar uma outra ferramenta de pen test, por exemplo. Então, você tem o Behavior Forense. O Behavior Forense ele vai fazer uma imagem dessa máquina em formato RAW, ou seja, byte a byte, e vai te entregar isso para que você possa analisar num ambiente de contenção, onde, se você executar, se você detonar esse vírus, não vai ter nenhum prejuízo. Então, ele traz para você uma foto daquela máquina no momento que foi hackeado, que foi invadido, com todos os processos do que aconteceu, e você pode fazer uma análise nisso num ambiente controlado. Tá? O SESC também te permite você, entre aspas, ter a Broadcom trabalhando, entre aspas, só para você. Né? Por quê? Porque você tem o Threat Hunter e o Rapid Response. Esses caras trabalham juntos. Né? Então, o Threat Hunter é uma funcionalidade do SESC que fica mitigando junto com os outros produtos aqui anomalias dentro do seu ambiente, dentro da sua rede, dentro dos seus computadores. E uma vez que ele detectou isso, enviou lá para a nuvem, foi detonado e foi confirmado que é uma aplicação nociva, que é uma tentativa, né, de evasão de dados e tudo mais, entra o Rapid Response. O Rapid Response são analistas da própria Broadcom que recebem esses dados ao vivo, ou seja, lembra que eu falei 200 milésimos de segundo é o tempo máximo de resposta? Então, houveram todos os processos, passou pela sandbox, passou pela detonação, passou pelo emulador, comprovou que é um problema, que pode ser uma vulnerabilidade, isso é encaminhado para essa equipe de resposta rápida que gera para você, no seu ambiente, uma vacina que vai te proteger contra esse ataque, e eles fazem a implantação disso, tá? E a partir desse momento que eles têm essa vacina, eles replicam para os outros ambientes, para os outros, né, clientes da Broadcom. Mas você vai ser o primeiro e já estará protegido, né, contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de tentativa
de contaminação, um movimento lateral da sua rede. Então, pessoal, aqui eu concluo a parte de SaaS Complete e eu vou falar do Endpoint Encryption. Nós vamos ter um tempinho no final da apresentação para as perguntas, onde nós vamos responder aí as dúvidas de vocês, ok? Então, vocês podem colocar essas dúvidas no próprio chat e tudo mais, que para o finzinho da apresentação a gente vai falar disso. Então, vamos ao Endpoint Encryption, né? SEE. É uma plataforma de criptografia e de proteção de dados. É considerada a última camada de proteção de dados, porque se o atacante conseguiu passar por todas as suas defesas e teve acesso à sua máquina, ele pode tentar extrair os dados e fugir com esses dados, né? Imagina o cara correndo com o seu HD debaixo do braço, né? Fugir com esses dados. Não é bem assim que acontece, mas tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer disso. E fugir com seus dados e vender esses dados, né? Então, um grande problema é isso impacta de diversas formas a reputação da sua empresa, a imagem da empresa ou da empresa do seu cliente, né? Gera uma perda de milhões de dólares, a média disso é de 3,79 milhões de dólares para reaver esses dados, e aí eu não estou falando de ransomware não, pessoal. Eu estou falando de você dar as devidas satisfações às entidades regulatórias, pode receber uma multa, né, em se tratando de Brasil, na LGPD, vai ter todo um trabalho de correr atrás dessas vulnerabilidades, tentar entender por onde veio esse ataque, pode ter sido um serviço externo, pode ter sido um serviço interno, né? Uma boa parte das infraestruturas são comprometidas de dentro para fora e não ao contrário, não porque o usuário ou colaborador fez o ataque, mas porque em algum momento ele caiu numa armadilha, ele foi pego num phishing. A engenharia social funciona de uma forma muito eficiente para tentar roubar os dados confidenciais. Vamos pensar na espionagem industrial, por exemplo, ou qualquer dado que seja importante na empresa, né? E qual que é o papel disso, né? É como eu falei, ela é a última linha de defesa, porque o atacante pode ter acesso aos seus dados, mas ele não terá os seus dados porque ele precisa da chave criptográfica. E ele não vai conseguir isso, né? Então, isso vai funcionar de diversas formas, desde o arquivo armazenado, porque o disco está criptografado, né? E o Endpoint Encryption é voltado à criptografia de disco e dispositivos móveis, e aí nós podemos pensar em pendrive ou num HD externo, por exemplo, né? E, enfim, passa por DVD, Blu-ray e tal, mas isso não se usa mais hoje em dia, né, pessoal? Então, vamos pensar mais na coisa prática, né? O cara foi lá, espetou um pendrive, quer copiar tudo, ele pode até copiar, mas ele não tem como ler esses dados, né? Então, isso é importante. Esse é o papel da criptografia, né? A última linha de defesa, e aí, a partir desse momento, você vai fazer a contenção da invasão, mas você vai estar, entre aspas, tranquilo, porque nunca você fica tranquilo o suficiente, que os seus dados estão protegidos pela criptografia e eles só podem ser decriptados, decodificados a partir do momento que tem a chave de criptografia que está na empresa, né? Da mesma forma que se esse notebook, se esse dispositivo for furtado, for roubado, a pessoa precisa da sua senha, né? A pessoa precisa fazer o login para poder ter acesso a isso, o que dificulta muito, né? O acesso aos dados, né? Ele pode tentar colocar esse HD em algum outro lugar e tentar fazer uma decriptografia que demora 100, 200 anos. Vocês mesmos devem lembrar daquele caso do Odebrecht, que o cara entregou a senha criptográfica, porque para decodificar o servidor onde tinha lá a parte da propina e tudo mais, ia levar mais de 800 anos por conta da criptografia. É isso mesmo que acontece. Então, 90% dos casos, posso dizer até 99% dos casos, quando há o roubo de um equipamento, a ideia é a venda do hardware, não é pegar o conteúdo. Então, muito facilmente, esse atacante, esse ladrão, ele vai
remover o disco e vai vender esse notebook, esse dispositivo sem o disco, vai substituir por um disco que é muito mais simples dele fazer do que ele imaginar. E muitas vezes ele nem imagina que existe uma criptografia ali. Ele sabe que ele não consegue entrar no computador, não consegue fazer mais nada. Quando nós falamos de criptografia, nós pensamos nas duas versões. Hoje nós vamos falar especificamente do Endpoint Encryption, mas existe também o Semantic PGP Encryption, que é voltado à criptografia de servidores e de e-mail. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas rapidamente, até lendo aí a tela para vocês, o encryption é voltado para a criptografia de discos, e aí hoje nós temos SSD e HD. Os dispositivos móveis, como eu ilustrei agora para vocês, né? Então, um SSD USB, um HD USB, um pendrive, né? Hoje tem pendrive de 2 teras aí, diz a lenda, que cabe 2 teras no pendrive, então você pode ter lá 2 teras no seu bolso. O Endpoint Encryption permite também que você faça um single sign-on, ou seja, a partir do momento que eu tenho o dispositivo criptografado, o que é transparente para o usuário, apesar de muita gente já ter ouvido falar que criptografia o meu disco e a máquina ficou mais lenta, isso é mito, pessoal. Isso é mito. Não pensem que todas as vezes que você acessa um arquivo, ele vai lá, descompacta o arquivo e aí te mostra. Não é dessa forma que funciona a criptografia, né? A criptografia vai criar uma chave de dados no começo do disco, no index, e essa chave de dados vai ser usada para consultar esses dados. E aí ela vai enxergar esses dados de forma transparente. Então, você não tem que descomprimir ou descriptografar tudo isso todo o tempo. Não tem essa sensação de lentidão, tá? Então, o single sign-on vai permitir, inclusive, que você faça o login na sua máquina e ele já te coloque acessível à rede, fazendo seu login no Active Directory, no seu LDAP, OpenLDAP, etc. Tá? O Endpoint Encryption tem integração com o DLP da Symantec também. Tá? Então, você consegue... Lembra a história do agente único? Ele está integrado. Ele está integrado naquele agente, ele vai integrar com o DLP também. Você vai precisar de um único agente e você tem possibilidade de gerenciamento centralizado. Luiz, por que é possibilidade? Porque você pode criptografar as máquinas individualmente, ter uma senha de administrador, caso você precise decriptografar ou fazer qualquer ação, ou você pode optar por ter, né, o gerenciamento centralizado a partir de um painel de gerenciamento. Tá? Isso vai funcionar também para a parte de PGP. O PGP é uma tecnologia mais avançada voltada para servidores de arquivos e criptografia de e-mail. Ele vai além da questão da criptografia de disco e ele se integra também com o Endpoint Encryption. Então, num único painel, você consegue gerenciar tanto o Endpoint Encryption, que é voltado aos dispositivos no fim da cadeia, ou seja, notebook, desktop, pendrive que você vai transportar arquivos sensíveis, mas também faz o gerenciamento do PGP, onde você vai ter numa rede corporativa, por exemplo, a transmissão dos dados entre as estações dos servidores criptografada, onde você pode definir pastas que são criptografadas e pastas que não são criptografadas, onde você pode escolher enviar um e-mail criptografado ou não enviar. Então, isso se refere ao PGP. Nós não vamos entrar muito em detalhe hoje. Luiz, legal. Tem o Endpoint Encryption e tudo mais, mas eu recebi a minha máquina e ela já tem uma tecnologia de criptografia. Como é que eu faço? É simples. Você consegue fazer o gerenciamento disso pela nossa console. Então, se você tem um dispositivo com Opal, se você tem um dispositivo que já está criptografado com BitLocker, se você já tem um FileVault, que é da Apple, você consegue fazer o gerenciamento sem precisar decriptografar ou desinstalar nada. Tá? A nossa tecnologia permite que você faça essa gestão. Tá? Um dado interessante, né? O Opal, por exemplo, é uma criptografia de hardware. O disco e a chave criptográfica estão
embutidos no hardware onde tem essa tecnologia. E aí nós conseguimos gerenciar isso para você e tornar mais seguro, entregar mais uma camada, né? Então, resumindo, né? Endpoint Encryption, ele faz uso da criptografia de disco para laptops e desktops. Se você for implementar, essa codificação acontece em background, né? E ela persiste mesmo depois do usuário ter desligado a máquina, no sentido de que ele desligou a máquina, parou de criptografar, parou de codificar, quando ele liga, esse processo retorna no ponto em que ele estava. Ele é transparente para o usuário. O usuário não precisa se preocupar se está criptografado, se está codificado, qual foi a chave, nem nada disso. Ele vai usar o single sign-on, ou mesmo a camada anterior, porque você pode ter duas opções. Se você optar por ter o single sign-on, ele logou na tela do produto, né, do Endpoint Encryption, automaticamente esse login é feito no seu AD, no seu LDAP, enfim, lá no seu servidor de diretório. Ou você pode ter duas camadas. Você obriga ele a logar no Encryption para depois ele logar lá no Active Directory, tá? Então, você pode trabalhar de duas formas. Você consegue, por exemplo, o usuário saiu de férias, ele entregou um notebook dele, o corporativo, para você. Então, ele só vai ter acesso a isso por políticas da empresa depois do tempo dele de férias. E a gente sabe que todos os nossos usuários são incrivelmente preparados e não esquecem senha, né? Eu sei que com vocês nunca aconteceu de um usuário, depois de 10 dias de não usar a própria senha, ele esquecer a senha. Comigo já aconteceu uma outras vezes, mas eu sei que vocês são mais evoluídos, já tem um compliance melhor e o usuário de vocês não esquece essa senha. Mas se acontecer, de repente, né, ele se empolgou durante o período de férias dele e tudo mais, ele chegou no dia, pegou o notebook, abriu, né, ou botou o desktop e olhou e falou, ainda assim, ele tem possibilidade de recuperar a senha dele, tem uma série de questões que tem que ser preenchidas, ou, se ainda assim ele não lembrar o nome da cidade onde ele nasceu, o nome do primeiro cachorro dele, ou o nome da escola dele, ou, de repente, esquecer até o nome da esposa, vai saber como é que foram as férias, né? Você ainda tem possibilidade de recuperar isso através do console de administração que eu falei anteriormente, ok? Claro que a pergunta vem, Luiz, mas eu tenho Linux, como é que eu faço? Da mesma forma, você ativa a criptografia, o disco vai ser criptografado, independente do sistema operacional, seus dados estarão lá, e para você ter acesso a ele, você faz uma tela de pré-boot. Lembra, pessoal, eu falei que ou você faz o single sign-on e já loga no computador, já loga lá no seu LDAP, no seu AD, ou você tem uma camada de proteção antes e loga na tela do produto. Então, tem essa possibilidade para os sistemas que não são sistemas Windows, né? E, finalmente, a criptografia de dispositivos móveis, aí, suportando lá USB, né, pendrive, eu vou trocar depois desse USB aí, pendrive, discos portáteis, cartões SD, né, e CD, DVD e Blu-ray para quem ainda precisar utilizar essa tecnologia. Uma coisa muito legal e muito importante que acontece nessa questão das mídias removíveis é a expiração dessa senha por tempo ou por quantidade de usos, né? Então, você pode determinar que o usuário tem até 7 dias para decriptografar esse conteúdo, depois ele não estará mais acessível, né? Na mesma forma de quantidades de informação. Então, você vai partilhar esse pendrive com até 6 usuários. Então, tem 6 usos daquela mídia, por exemplo. É um facilitador quando você quer restringir o acesso à informação, né? Eu não tive oportunidade ainda de precisar fazer alguma coisa nesse sentido, mas vendo uns filmes de espionagem, um NCSI, alguma coisa nesse sentido, consigo imaginar bons usos para isso, né? Então, pessoal, nós falamos hoje de Endpoint Protection e Endpoint Encryption, falamos do SESC e do Symantec Endpoint Encryption. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a ser feito, por
por favor, fiquem à vontade. Aí deixei 10 minutinhos para vocês ficarem tranquilos. Beleza, Luizão. Show de bola, muito bom. Mais um webinar sensacional. Temos aqui algumas perguntas, algumas eu já respondi, mas a gente dá uma passada de novo. Muito bacana Legal. a questão do encryption, né? Se a gente for pensar um produto muito direcionado, principalmente para dispositivos em trânsito, né? Pessoal que tem uma equipe comercial, que está com o notebook para lá e para cá o tempo todo viajando, enfim, mais uma questão de segurança aí, um produto muito bom, pode ser bem focado para isso. E não adianta também, né, ter todos esses produtos de segurança se tiver um post-it na tela com a senha anotada, né? Então a gente sabe que ele também não faz mágica. Muito bacana. Então vamos lá. Sobre as perguntas aqui, o Alexandre questionou o seguinte: o cliente tem o CEP hoje on-premises e no futuro quer migrar para cloud, pode comprar já a licença do SES, porém continuar usando o CEP até a migração. Ou seja, comprando o licenciamento do SES, ele tem direito ao licenciamento do CEP também? Eu respondi essa já, tá? Falei para ele que sim, ele tem a possibilidade, existe uma licença específica para isso, que é a híbrida, né, que possibilita essa forma para ele, mas lembrando que o objetivo dela é a migração para a nuvem. Então, se não me engano, tem até um prazo para isso, tá? Para essa migração. Correto. E outra coisa muito interessante é, pelo mesmo valor, você ganha, inclusive, alguns recursos ali que foram demonstrados no slide, né? Exatamente. Então, só vantagens. Quer acrescentar alguma coisa? Possibilidade de gerenciar, né? A partir do momento que você tem o SES, você passa a gerenciar dispositivos móveis, o que não acontece com o CEP, e tem aquela parte de proteção de rede que eu expliquei lá no comecinho, né? Você detectou algum problema na sua rede, sobe lá uma VPN e garante, né, a confidencialidade dos seus dados. Muito bom. Outra pergunta aqui do Ricardo. Processo de migração do CEP para o SES, tá? É bem simples, como eu coloquei aqui, tem documentação que diz isso, mas uma vez que você está no console lá do SES, pelo próprio console, você faz umas configurações bem simples e você já começa a migrar o seu ambiente, você já começa a trazer para o teu console do SES todo o conteúdo que você tem lá on-premises no teu CEP, no caso, tá? Então é uma coisa bem simples. Exatamente, é praticamente uma troca de chaves, entre aspas, né? Mas é relativamente simples, sim. E aí você ganha autonomia, né? Muito melhor. Show de bola. Uma outra pergunta aqui foi sobre o Application Control, tá? Ele perguntou se pelo Application Control eu consigo fazer a desinstalação de um software, por exemplo, que foi detectado que não é permitido. Eu respondi para ele, até vou pedir, até escrevi aqui para que você confirme. Pelo que eu conheço do produto, você consegue bloquear, você me corrige se eu estiver errado, mas não desinstalar, né? A gente teria um outro produto que faz isso. Não sei se em atualizações aí, não acompanhei os últimos treinamentos, atualizações do produto, não sei se faz isso. Alguns dos produtos mais conhecidos você tem possibilidade de desinstalar, né? Produtos mais conhecidos a gente cita um Adobe, alguma coisa nessa linha. Por que isso? Porque existem muitas variáveis. Então, o cara instalou lá sei lá, Picaview Pro Plus 22. O que é isso? Bom, não tem como a Broadcom Symantec gerar um desinstalador para tudo, mas para uma parte dos mais conhecidos você consegue sim, e se você não conseguir, você ainda tem possibilidade de entregar um script para desinstalação. Show de bola, perfeito. Bom, de questionamentos foram esses, não sei se alguém mais tem dúvida, se quiser aproveitar mais aí uns minutinhos, a gente tem, senão eu já passo aqui a palavra para o Rina, se não me engano, depois para a Karen, né? Então, qualquer dúvida, lembrando, pessoal, qualquer dúvida você tem o AM à sua disposição, tá? Que já interage diretamente com a gente também, se necessário, tudo via e-mail mesmo, a gente tem um prazo de resposta aí, graças a Deus, muito bom, a gente prioriza muito isso, tá? Então, você nunca vai ficar sem resposta e a gente procura responder o quanto antes possível, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato e falar aí com o pessoal, tá bom? Então, por enquanto é isso, da nossa parte aqui. Bom, pessoal. Oi, pessoal. Oi, Karen, continua.
Bom, pessoal, um recadinho final, então, agradecer a todo mundo por ter participado do webinar de hoje, foi muito bom. E para quem está participando, então, vai ganhar um brinde de participação, quem está inscrito no webinar, tá? Então, se você não está inscrito, se inscreva para os próximos webinars para você ganhar o brinde de participação, tá? E vejo vocês no próximo encontro. E para finalizar, pessoal, eu queria agradecer pelo tempo destinado, agradecer pela presença de todos vocês aqui conosco, tá? É sempre um enorme prazer tê-los aqui. Eu acho que a interação foi muito boa, eu acho que a gente tem sempre conteúdo que pode ajudá-los no dia a dia, né? E também com informações que sejam bem relevantes para vocês, tá? Muito obrigado mesmo pelo tempo, eu espero que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana, uma ótima continuidade da semana aí. Contem conosco, procurem seu gerente de conta aqui conosco para tirar mais alguma dúvida que tenham, para qualquer coisa que precisarem, tá? Nós estamos sempre aqui prontos a ajudá-los. Um grande abraço, um bom dia e bons negócios para todos vocês.